Fala pessoal, tudo bem? Aqui é professor Chicão Freitas e hoje eu vou trazer para vocês um assunto da maior importância que seria suplementos, a verdade que não te contaram. Vou trazer estudos científicos sobre eficácia, segurança, dosagem, quais suplementos de fato vale a pena investir, quando devemos estar utilizando esses suplementos. Então fiquem ligados na série Suplementos, a verdade que não te contaram. Então, o que acontece hoje em dia, tá? Aqui pela minha prática clínica é observado que pelo menos 90% dos pacientes que chegam aqui no consultório são usuários de algum tipo de suplemento. Muitas vezes prescritos de maneira aleatória, né? Pelo farmacêutico, pelo balconista, pelo praticante de musculação, pelo amigo da academia, pelo professor que não tem o direito de prescrever, está prescrevendo suplementos sem o devido conhecimento, tá? E muitas vezes também apenas por uma simples leitura do rótulo, tá? Que pelo rótulo tudo seria fantástico, tudo seria as mil maravilhas. Mas, no entanto, esse paciente ele esquece que o ponto-chave para que ele tenha saúde, performance, tudo que ele deseja, seria uma alimentação adequada, a base da alimentação. Uma alimentação muito bem feita seria a base de tudo isso. Estratégias nutricionais e aí sim o topo da pirâmide deveria ser os suplementos. Detalhe para você nutricionista que essa questão de estratégia nutricional é de extrema importância que você compreenda bem como manipular as variáveis dietéticas para que você consiga melhorar a performance dos atletas através da manipulação dos alimentos. O poder dos alimentos ele é muito grande e muitas pessoas até duvidam disso, mas diversos estudos comprovam essa eficiência dos alimentos, que não tem tanta diferença assim em relação ao uso dos suplementos. Tá? Esse uso de suplementos de maneira indiscriminada, muitas vezes é porque o paciente pensa o seguinte: eu já sei que eu como de maneira inadequada, então vou tomar aqui um suplemento como sendo uma apólice de seguro, como sendo uma garantia que ele não vai permitir que falte nada. Mas não é bem assim que funciona. Muitas vezes o excesso de suplementos pode atrapalhar a performance e eu vou explicar isso para vocês no decorrer da série de vídeos que vão estar sendo lançados, tá? Um outro ponto também, tá? Esses suplementos, a grande maioria, nós temos aí pelo menos no mercado em torno de 55 mil suplementos. E isso eu trago para vocês, são dados de estudos. Todos esses estudos eu vou deixar na descrição aqui do nosso vídeo aqui, tá? Do nosso canal do YouTube. Você pode baixar os estudos e pode fazer a sua leitura e tirar suas próprias conclusões. São estudos que eu estou usando como base, ok? Então temos aí pelo menos 55 mil produtos das mais variadas formas possíveis e imagináveis, com as mais diferentes promessas de funções, promessas mágicas, digamos assim. Vale salientar que a maioria desses estudos eles são criados tendo como base um simples estudo in vitro, que são células apenas, tá? Não quer dizer... E outra coisa, muitas vezes a dose que é utilizada in vitro é impossível ser utilizada em seres humanos. Ok? A quantidade do produto, da concentração que foi utilizado no teste in vitro, é impossível que isso seja aplicado em seres humanos. Por isso que quando se tenta replicar aquele estudo em seres humanos, a grande maioria não tem nenhuma função. Então, devemos ficar atento à segurança e à eficácia dos suplementos, para que você possa prescrever da maneira adequada. Um outro ponto que tem que ter observação, um grande detalhe a ser observado, é que pelo menos 80% dos suplementos não tem dentro do rótulo aquilo que eles falam que tem. E aí eu trago mais um exemplo meu aqui da minha cidade, onde eu fui co-orientador de um trabalho de conclusão de curso aqui da Universidade Federal, aqui do estado, onde analisamos no laboratório de bromatologia, foram feitos 5 testes do produto, afastando qualquer tipo de erro do laboratório, tá? De proteínas, de marcas de fabricantes nacionais bem famosas, uma delas até com selo de qualidade ISO 9001. Então, esse teste ele visou analisar a quantidade de proteínas e carboidratos que continham dentro desses produtos. E vocês podem ter certeza, a decepção foi grande, foi gigante. A grande maioria dos produtos não tinham dentro do rótulo aquilo que ele falava que tinha.
com diferenças absurdas de quantidades de proteínas, em quantidades muito pequenas em relação àquilo que eles prometiam ter, e quantidades de carboidratos muito grandes em relação àquilo que eles também prometiam ter. Então foi a partir daí, desse estudo, que eu modifiquei o meu pensamento a respeito do uso de suplementos. Hoje, a minha base de alimentação com todos esses atletas, e como vocês podem ver, eu trabalho com altíssima performance, e os caras estão lá no topo do mundo. A minha base da minha prescrição são os alimentos, e usando apenas os suplementos corretos, tá? Que eu posso falar para vocês, eles estão na palma de uma mão. Então aqueles que de fato têm eficiência para performance são pouquíssimos, e eu vou estar falando para vocês no decorrer da série de vídeos que vamos estar lançando, tá? Um outro ponto também bem interessante para você que tem atletas de alta performance que tem teste de dopagem, tá? Pelo menos 10 a 15% desses suplementos têm contaminação proposital, com sibutramina, com anfetaminas, anfepramona, entre outros contaminantes, certo? Que você pode colocar a carreira do seu atleta em risco pelo uso de um suplemento. E eu vou trazer também dados da USADA, por exemplo, que é a Agência Americana de Controle de Dopagem, onde eles têm a quantidade de testes que foram positivados para dopagem e a quantidade desses testes positivados que foram oriundos de uso de suplementos. E daí onde vem essa quantidade de 10 a 15% dos testes positivos para doping eles vieram através de suplementos contaminados de maneira proposital, como eu já falei aqui para vocês. Bem, vamos partir agora direto para quais são os principais erros cometidos pelo nutricionista na hora de prescrever uma dieta para um atleta, tá? Primeiro erro, às vezes se acredita muito que o suplemento ele é mais eficaz do que a própria alimentação. Isso quando você está tratando de performance, certo? No entanto, diversos estudos já comprovaram que isso aí de fato não acontece se a oferta de nutrientes, de calorias, for adequada conforme o gasto daquele atleta. Mas só que aí tem uma pequena ressalva, certo? Nem sempre você consegue atender essa demanda energética devido o atleta estar classificado em uma categoria de peso muito baixa, por necessidade específica. Então, nesse ponto, cabe a habilidade do nutricionista em oferecer nutrientes em quantidades adequadas para que ele consiga se enquadrar na categoria específica, e os suplementos que de fato ele venha a precisar para manter a saúde do atleta. Tá? E sobre isso eu vou estar me aprofundando um pouco mais nesse tipo de conteúdo mais na frente, ok? Bem, já sabemos quais são os principais erros cometidos. Agora temos duas perguntas-chave que precisamos responder para que a partir daí a gente comece a entender como prescrever suplementos de maneira adequada. Primeira pergunta seria: o que é que eu posso fazer como nutricionista para melhorar a nutrição do meu atleta? Essa é uma pergunta-chave e eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem fazer a análise nutricional através da análise dietética do atleta, reconhecer a necessidade dele nutricional, conforme cada modalidade esportiva. Lembrando que cada tipo de modalidade tem sua necessidade específica. É preciso que você tenha compreensão sobre sistemas energéticos, e eu vou estar falando isso para vocês, para que vocês atendam o sistema energético da modalidade. Tá? Como exemplo, não tem como você trazer performance para o seu atleta se ele é praticante de um esporte com características glicolíticas. Você tem uma dieta de baixa oferta de carboidrato, você não vai conseguir colocar performance naquele seu atleta. Tá? Então eu vou estar mostrando para vocês quais são essas zonas energéticas de cada esporte e como cada tipo de intervenção nutricional seria interessante conforme a modalidade que ele aplica. Segunda questão seria: existe dentro do mundo de nutrição esportiva algum tipo de suplemento capaz de melhorar a valência física, a performance do meu atleta? E é isso também que eu vou estar respondendo para vocês. Detalhe, nem todo suplemento que tem função comprovada, ele funciona para todos os esportes. Por isso que é importante compreender a necessidade energética de cada modalidade. Vou dar aqui mais um exemplo, o caso da própria creatina, tá? Que ela é um nível A de padrão de evidência, mas teoricamente ela tem um efeito muito melhor
para os esportes que têm predominância fosfatogênica, aqueles esportes de altíssima intensidade. Então é preciso avaliar se aquele suplemento que tem comprovação científica, ele vai ter função para o esporte que você está prescrevendo. Então todos esses detalhes vamos estar se aprofundando nos próximos vídeos. Fiquem ligados, não esquece de curtir o nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar o conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.